Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e essa é a sessão É Simples Assim. Acredito que todos já conheçam as lajes treliçadas, são uma das minhas favoritas, e a ArcelorMittal publicou um estudo, um manual técnico, um dos mais completos, onde você pode, através dele, encontrar a laje ideal para a tua obra. Para você que não entende ainda as informações, que não sabe como ler e interpretar estes manuais, esse da ArcelorMittal, ele é bem completinho e eu vou mostrar para vocês como interpretá-lo e como trazer para a tua obra uma laje simples, leve, econômica, versátil, com as suas vantagens e as suas desvantagens também. Bom, essa tabela ela utiliza alguns dados sobre carregamentos, então você precisa entender a norma NBR 6120 atualizada 2019, na qual eu preciso adicionar certas cargas para fins de segurança da minha estrutura, mas nada que seja um segredo. Na verdade, essa tabela ela foi elaborada com os seguintes dados: um FCK de pelo menos 20 MPa, que é o FCK da sapata, as bitolas que você pode solicitar, tanto já pré-instalada quanto armaduras adicionais. A tabela vai tratar dessas armaduras adicionais. Como eu falei, as cargas acidentais você precisa conhecer. Esse manualzinho ele utiliza duas cargas permanentes adicionais. Uma que trata do revestimento, e ela mostra que a carga de revestimento gira em torno de 30 kgf por metro quadrado e um contrapiso de 50 kg por metro quadrado. A condição estrutural dessa tabela é de lajes unidirecionais com apoio simples, não é apoio contínuo. E quando você entra nessas tabelas, você pode escolher tanto o enchimento bloco cerâmico, tá, quanto o EPS. Eu já deixei aqui no canal um vídeo falando sobre qual eu posso escolher, qual é o mais vantajoso para minha obra, se é um molde EPS ou é um molde cerâmico. Só para a gente entender uma coisinha aqui, veja o peso dessa laje quando eu utilizo o molde cerâmico e o vão máximo que eu posso vencer sem reforço de barras, tá? Essa partezinha aqui marrom claro quer dizer eu posso solicitar uma vigota simplesmente treliçada sem reforço de barras de fios adicionais. Então, por exemplo, eu estou tratando de uma laje de forro. Se eu entrar na norma NBR 6120, ela vai me dizer o seguinte: e forros eu posso, sem acesso de pessoas, adicionar uma carga de 0,5 kN por metro quadrado. Então é esse aqui, ó. Então veja lá, uma laje de forro pode vencer um vão máximo de 2,40 metros, peso dela 176 kg por metro quadrado. A altura dessa laje final é 11 centímetros, ou seja, ela tem uma treliça com altura de 7 centímetros e uma capa de concreto de 4 centímetros. 7 mais 4, 11. Essa nomenclatura TR 8644 refere-se aos fios que compõem a tua treliça. O primeiro algarismo, 8, quer dizer a altura da tua treliça. O segundo algarismo, 6, quer dizer o fio superior. Esse fio que se encontra bem aqui, ó. Então quer dizer é uma barra ou fio de 6 milímetros. Essas duas barras inferiores aqui, ó, pode ser 4, 5 ou 6 milímetros. Essas em vermelho são barras adicionais, tá? Mas a treliça comum convencional são o fio superior, o fio inferior e o sinusoide aqui, ó, ou seja, aquela barrinha que vai serpenteando toda a tua treliça, ok? É isso aqui que eu estou falando, ó. Então, fio superior, fios inferiores, 2 e o sinusoide aqui, ó, tá? Ok? Então, se eu tenho uma treliça 8644, isso quer dizer que a altura dessa treliça aqui é 8 centímetros, o meia é esse fio, o 4 esse sinusoide e o outro 4 quer dizer que esses dois fios aqui são fios de 4 milímetros de diâmetro. Então aqui 8644 eu já sei interpretar,
Então eu, escolhendo um bloco cerâmico para uma laje de forro, eu poderia vencer um vão máximo de 2,40. Vamos descer um pouquinho para uma laje com EPS. Olha só a diferença. Com o EPS, veja que a laje ficou maior, tá? É uma treliça que tem 12 centímetros e uma capa de concreto de 4. Ainda assim, com o EPS, olha o que aconteceu. 157 kgfm por metro quadrado. Diminuiu o peso da minha laje. E olha só uma coisa interessante. Sem reforço, com uma carga adicional de 0,5 kN por metro quadrado, eu posso vencer um vão de até 3,60. Eu sou suspeito de defender aqui o EPS, mas é bem mais vantajoso. Mas o objetivo dessa aula é mostrar para você como que os engenheiros que calcularam esses valores aqui chegaram neles. Qual foi o segredo? Eu elaborei um curso completo dimensionando uma estrutura em concreto armado utilizando uma laje treliçada com EPS. E em uma dessas aulas, se você quiser acompanhar, é só olhar a playlist Concreto Armado Residência Completa. Eu vou colocar aqui para vocês os dados e a gente vai observar lá na tabela da ArcelorMittal, ok? Eu tenho um vão a ser vencido de 3,40. Se eu observar aqui na tabela, 3,40, qual é a carga adicional da minha laje? Eu estou trabalhando aqui no MathCAD com uma carga adicional de 3 kN por metro quadrado, uma carga acidental. Então vamos lá, coloquei aqui o valor do vão a ser vencido, 3,40. Vou deixar esse roteiro disponível para você baixar, imprimir, estudar, entender o que eu estou falando aqui. Alguns dados que a gente já tem da laje, ou seja, a altura da capa de concreto, o entre-eixos, a altura do molde, a largura da nervura, a largura do molde e a altura final da laje. As propriedades do material que eu estou utilizando: peso específico do concreto 25 kN/m3, um EPS de 0,25 kN/m3, peso específico do EPS, um concreto de 20 MPa. Eu preciso fazer algumas verificações e ponderações em relação à resistência do concreto, então eu vou trabalhar com um concreto de apenas 12 MPa de tensão máxima. Os meus coeficientes de segurança para o concreto e para o aço, a minha resistência ao escoamento do aço já ponderada. Eu escolhi aqui uma laje TR12645, ou seja, essa laje tem uma treliça de 12 cm de altura, um fio superior de 6, um sinusoide de 4 e duas barras de 5 nos fios inferiores. Então, se os meus fios inferiores são 5 mm, aqui estão eles. Pi inferior 5 mm. Quantidade, são 2. Então eu vou ter uma área de aço na minha sapata da treliça, que é produto dessa fórmula aqui. Número de barras, que são 2. Qual é a área de um círculo? Pi diâmetro ao quadrado sobre 4. Eu estou dividindo por 100 para transformar em centímetros. Então essa é a área de aço existente na sapata da treliça. Para você que não lembra o que é sapata da treliça, é essa região de concreto aqui, ó, que já vem pré-moldado de fábrica, tá? A gente chama esse elemento de sapata da treliça. E a área existente no banzo superior, como eu tenho uma barra e é um fio de 6, essa é a área existente, tá? Coloquei aqui para vocês uma tabelinha com as áreas de aço dependendo da bitola que você escolha, tá? Indo de 4.2 até uma barra de 40 mm. Então veja que eu tenho uma barra superior, duas barras inferiores e podem entrar aqui barras adicionais dependendo do projeto. Você, engenheiro, pode escolher barras adicionais dependendo do vão que você precisa vencer e do carregamento que deve ser suportado por essa laje. A classe de agressividade ambiental é importante nessa verificação, ou seja, dependendo da classe ambiental, eu vou ter um cobrimento mínimo das armaduras da minha laje. Escolhi uma classe ambiental 1, então eu preciso de 2 centímetros de cobrimento.
Aqui a tabelinha retirada da NBR 6118, onde você pode consultar. Muitos profissionais já adotam a classe de agressividade 2 para já trabalhar com 2,5 cm de cobrimento das armaduras. A altura útil da minha seção, se eu tenho 16 centímetros, eu vou computar para fins de cálculo apenas a distância que vai do centroide das barras até a face superior do concreto lá que está sob compressão. Tá? Ou altura útil, ou se você quiser chamar D, é esse valor. Então, quais são as cargas atuantes sobre essa minha laje? Como eu falei lá no manualzinho, ele me diz que usa 30 kg força por metro quadrado para o revestimento e 50 kg força por metro quadrado para o contrapiso, ou seja, eu tenho 80 kg força. Convertendo para quilonewton, eu tenho 0,8 kN por metro quadrado, uma carga adicional. Tá? De onde eu tirei aqui, tá? Uma sobrecarga de 3 kN por metro quadrado. De onde eu tirei isso? Como eu estou dimensionando um terraço com acesso ao público, 3 kN por metro quadrado de carga acidental. O peso próprio da laje, 1,57. De onde eu tirei isso? Do manual. Tá bem aqui essa informação, tá? Peso próprio 1,57 kN por metro quadrado. Esse, na nossa aula 3 do curso, foi o valor que nós calculamos. Se você quiser, dá uma olhadinha aqui no card, aula 3 do curso completo, para você entender. Então eu tenho 3 cargas a serem computadas aí, tá? A carga adicional, uma carga permanente adicional, uma carga acidental e o peso próprio da laje. Todas essas cargas, elas vão precisar ser multiplicadas pelo intereixo. Estou usando um intereixo de 42 centímetros, porque elas estão em metro quadrado e eu não quero a carga em metro quadrado, porque eu vou dispor dessa carga em uma vigota e essa vigota tem uma dimensão longitudinal em metros. Então eu preciso transformar de quilonewton por metro quadrado para quilonewton por metro de vigota. Então eu vou multiplicar todos esses valores pelo meu BF. O que é o meu BF? É o meu intereixo, ok? De modo que, olha a carga total sobre as vigotas, 2,3 kN por metro. Eu preciso verificar se eu escolhi corretamente o intereixo. Eu faço essa verificação aqui. Confira no manual como é que é feita. Qual é o momento fletor característico agindo então na minha vigota? Lembrando, o momento característico é o valor bruto, cheio, sem fazer ponderação ou majoração de nada. Então eu tenho 3,26 kN metro, que é o meu momento fletor. Aqui estão os coeficientes de ponderação. Eu vou precisar agora para encontrar o meu momento de cálculo. MD é o meu momento característico multiplicado por um coeficiente de segurança, um fator de ponderação, que é 1,4 para o concreto. Então, o meu momento fletor de cálculo é 4,56. A partir daí, eu vou utilizar uma tabelinha para eu encontrar a profundidade da linha neutra e a área de aço necessária para vencer esse momento fletor de 4,56. Eu chamo essa tabelinha de KMD, tabelinha de KMD. Ela é fruto de eu solicitar o momento de cálculo, ou seja, o momento MD, o meu intereixo, a minha altura útil e a minha resistência do concreto ponderada, ou seja, daqueles 20 MPa eu só posso utilizar 14 MPa para fazer o dimensionamento, porque eu preciso reduzir a resistência do material. Então, entrei com os dados aqui e encontrei 0,375, que eu arredondando eu vou para 0,04. Então, meu KMD deu 0,04. Eu vou entrar e encontrar. O KX refere-se à profundidade da linha neutra. O KZ refere-se à tua área de aço. Então, aqui os valores que eu tirei da tabela. Preciso verificar se a linha neutra passa na minha mesa ou se está abaixo da mesa. Se estiver dentro da mesa, eu posso continuar com o cálculo como se fosse uma viga normal com 42 centímetros de largura. Qualquer dúvida, segue o curso para você entender todos esses dados que eu estou falando. Fiz a verificação, a linha neutra está passando na mesa, está ótimo. A área de aço é o meu momento fletor de cálculo
dividido pelo meu KZ, que é um coeficiente que eu já tirei da tabela, a minha altura útil e a minha tensão de escoamento de cálculo do aço. Então eu encontrei o seguinte: eu preciso de 0,72 centímetros quadrados de aço na minha nervura, né? Na minha vigota. E eu já tenho lá duas barrinhas de 5 milímetros que me dá essa área aqui. Opa, então vamos pensar o seguinte: eu tenho uma área de aço menor do que a necessária, então eu vou precisar de uma armadura adicional. Quanto? Eu vou subtrair aqui, tá? Se eu tenho 0,39 e eu preciso chegar em 0,78, qual é a diferença aqui? Veja que eu fiz uma checagem aqui e o MathCAD me deu um alerta. Entro na tabelinha aqui, ó. Vou entrar na tabela depois que eu fizer essa subtração aqui. A área de aço necessária menos a área de aço existente. Então eu vou precisar de 0,38 a mais em barras de aço. Então, eu entro na tabela com esse valor. Qual é a quantidade e a bitola que eu consigo encontrar esse valor, no mínimo esse valor ou mais? Se eu entrar aqui, eu posso... duas barras de 5 milímetros me dão essa área necessária, ou 3 barras de 4,2 milímetros me dão a área de aço necessária. Qual é mais barato? 4,2. Então, provavelmente a tabela vai me sugerir que para vencer aquele carregamento de 3 kN de sobrecarga e um vão de 3,40, eu vou precisar disso aqui, ó, tá? Ou seja, 3 barras de 4,2. Vamos entrar na tabelinha e verificar isso. Então eu tenho uma sobrecarga acidental de 3 kN por metro quadrado, tá? Só fazendo a conversão aqui, e eu quero vencer um vão de 3,40. Quanto que eu vou precisar? Então eu vou entrar aqui, ó, e está aqui, ó. Eu vou precisar de 3 barras adicionais de 4,2, ok? Ah, não estou satisfeito, eu quero fazer uma outra verificação. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou usar o mesmo vão, 3,40, mas agora eu vou diminuir a minha sobrecarga para uma sobrecarga de 2 kN por metro quadrado. Vou deixar também esses dados aqui para vocês, tá? Não mudei nada na seção, continuo com o concreto de 20 MPa, continuo com as duas barras de 5 milímetros nos fios inferiores, tem uma área de aço então existente, pré-existente, e a gente verificou que eu vou precisar de aço adicional. Então eu tenho um momento fletor atuante de 2,65. Eu vou fazer a majoração desse momento, vou multiplicar por 1,4. Então ele passa de 2,65 para 3,71. Esse é o momento fletor que eu preciso combater com as armaduras adicionais. Vou saber agora se eu vou precisar ou não. Faço a verificação do KMD, eu encontrei um valor de 0,30, vou para o valor imediatamente superior, 0,35, eu vou achar um KX de 0,53 e um KZ de 0,979. Aqui os dados, 0,53, 979. A linha neutra está passando na mesa, ok. Fiz um alerta aqui, opa, vou precisar de aço adicional para vencer. Quanto? 0,24 a mais. Então eu entro aqui, qual é a combinação de aço que me dá esse aço adicional em área? Então vamos lá. Eu posso usar duas barras de 4,2 que me dão 0,27. Acho que vai ser isso. Vamos ver lá na tabela. Então eu tenho aqui 200 quilos, vencendo um vão de 3,4, duas barras adicionais de 4,2. Não estou convencido, vamos fazer mais um exemplo. Vou utilizar uma sobrecarga de edifício residencial, dormitório, sala, copa, cozinha e banheiro, 1,5 kN por metro quadrado. E vamos vencer um vão de 4 metros agora, ok? Então, uma sobrecarga de 1,5 kN por metro quadrado e um vão de 4 metros a ser vencido. Vou deixar o manual com vocês também, então vou deixar 3 arquivos diferentes para você baixar e fazer a verificação e encontrar outros valores se você estiver interessado. Não alteramos nada em relação à área de aço existente. Aqui está a minha sobrecarga, 1,5 kN, tá? Mantenho a mesma carga de piso, revestimento, o peso próprio da laje não muda. Faço a alteração para fazer a distribuição dessa carga que está por metro quadrado para tornar-se uma carga linear por metro de vigota.
Meu momento característico 3,25, vou ponderá-lo, ele vai se tornar 4,55. Com esse momento de cálculo eu entro na fórmula do KMD, vou encontrar 0,03, que eu vou automaticamente transformar em 0,04. Esse 0,04 vai me dar um KX de 0,60 e um KZ de 976, 0,60, 976. Linha neutra está na mesa, ok. Passa um alerta, vou precisar de mais área de aço para vencer esse momento, fletor. Vou precisar de 0,38. Qual é a combinação de bitola e quantidade de bitolas que eu consigo? Pelo menos 0,0387. Ó, já está aqui, a mais próxima seria 2 barras de 5 milímetros. Vamos ver lá no manual. Então eu quero uma carga de 1,5 kN por metro quadrado e um vão de 4 metros. 2 barras adicionais de 5 milímetros. É o que a gente achou aqui. Então, pessoal, é isso. Você pode fazer essas verificações. Você pode utilizar essa tabela para você estimar, entender, solicitar uma laje, seja bloco cerâmico, seja molde EPS. Você precisa computar a diferença, ver qual é a mais vantajosa, a mais leve, a mais barata. Eu fico por aqui, desejo a todos bons estudos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Se você tem dúvidas adicionais, me aciona nas redes sociais do Engenheiro Prático. Eu fico por aqui, até a próxima.